A coordenadora do curso me chamou numa sexta-feira no final da tarde, disse que precisava falar sobre o professor Henrique. Sentei na cadeira do outro lado da mesa dela e esperei. Ela abriu o computador, virou a tela na minha direção e disse: "Estamos investigando a titulação do professor Henrique. O doutorado que consta no currículo dele não foi confirmado pela universidade de origem." Fiquei olhando para a tela. "Os alunos que foram orientados por ele nos últimos anos estão sendo comunicados. Você foi orientando dele no seu TCC." O professor Henrique tinha sido minha referência durante 4 anos de graduação. O homem que eu citava quando alguém me perguntava quem havia me influenciado academicamente, cujo nome estava nos agradecimentos do meu trabalho de conclusão de curso, que havia assinado minha orientação com um título que nunca existiu, 4 anos, e eu nunca tinha questionado nada. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, sou analista de comunicação e me formei em jornalismo 4 anos atrás. O professor Henrique lecionava teoria da comunicação e estava na faculdade desde antes de eu entrar. Era um dos mais respeitados do departamento. Publicava artigos, participava de bancas, era chamado para palestras em outros estados, citava o doutorado com naturalidade, não de forma arrogante, era sutil, uma referência aqui, uma menção à pesquisa de campo lá, o tipo de coisa que passa como parte da conversa. Eu anotava tudo o que ele dizia, comprei 2 livros que ele recomendou, segui autores que ele indicou, escolhi meu tema de TCC baseado numa linha de pesquisa que ele havia sugerido. Em 4 anos de faculdade, nunca me passou pela cabeça questionar a titulação de um professor que estava na grade curricular de uma universidade particular há mais de uma década. A investigação havia começado por causa de uma vaga de concurso público. O professor Henrique havia se inscrito num concurso para uma universidade federal. O processo seletivo exigia comprovação de doutorado. A banca foi verificar o diploma. A universidade de origem informou que não havia registro de defesa de tese com aquele nome. A banca aprofundou. O que encontrou foi o seguinte: o professor Henrique tinha mestrado. Esse era real, havia cursado e concluído, mas o doutorado que ele listava no currículo havia sido abandonado anos antes, sem defesa, sem conclusão. Em algum momento, ele havia simplesmente começado a incluir o título no currículo como se fosse completo, uma linha a mais num documento que ninguém havia verificado. A universidade particular onde ele lecionava havia contratado com base no currículo declarado, sem cruzar com a instituição de origem, sem pedir diploma físico autenticado, uma linha num currículo. 11 anos lecionando com um título que não existia. Fui entendendo o tamanho disso aos poucos. Não era só o meu TCC, eram anos de alunos orientados por ele, bancas que ele havia composto, artigos que ele havia assinado com a titulação falsa, palestras que havia dado como doutor em eventos acadêmicos, uma reputação inteira construída sobre uma linha que não era verdadeira. Conversei com outros ex-alunos quando a notícia se espalhou. A maioria tinha a mesma reação que eu: descrença primeiro, depois uma espécie de revisão involuntária de tudo que havia aprendido com ele. Será que o conteúdo era válido? Será que as referências eram boas? Será que a orientação do TCC havia sido competente? Uma colega disse uma coisa que ficou comigo. Disse: "O problema não é que ele ensinava errado, é que ele decidiu que podia nos enganar." Fiquei pensando nisso, porque ela tinha razão. A questão não era só a competência, era a escolha. O professor Henrique tinha mestrado, tinha anos de experiência, tinha provavelmente conhecimento suficiente para lecionar bem e lecionar com honestidade, mas escolheu acrescentar uma linha que não era verdadeira, e essa escolha contaminou tudo que veio depois. Fui até os agradecimentos do meu TCC, li meu próprio texto. Ao professor Henrique, doutor em comunicação, pela orientação precisa e pela generosidade com que compartilhou seu conhecimento. Doutor em comunicação, uma linha que eu escrevi com gratidão genuína, baseada numa mentira que eu não sabia que era mentira. A universidade desligou o professor Henrique. O concurso público foi cancelado para ele. Os artigos assinados com a titulação falsa estão sendo revisados pelas publicações. Meu TCC foi validado. A orientação em si não foi considerada irregular o suficiente para anular o trabalho. A titulação do orientador era falsa, mas o conteúdo do trabalho era meu. O que ficou dessa história é algo que levo comigo
comigo até hoje na forma como leio currículos, como ouço apresentações, como recebo qualquer informação que depende da credencial de quem a entrega. Aprendi que título não é sinônimo de competência, mas aprendi também que título é uma promessa. Quando alguém diz que é doutor, está prometendo que passou por um processo, que teve trabalho avaliado por pares, que defendeu ideias diante de uma banca que tinha o direito de reprovar. O professor Henrique prometeu isso sem ter cumprido, e durante 11 anos ninguém verificou a promessa. Não a universidade que o contratou, não os eventos que o chamaram para palestrar, não os alunos que anotaram cada coisa que ele disse, incluindo eu. O que aprendi é simples e incômodo ao mesmo tempo. Credencial é verificável? Sempre foi, sempre esteve disponível para quem quisesse checar. A maioria não checa porque confiar é mais fácil do que verificar, e impostores constroem carreiras inteiras sobre essa facilidade. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.